Paz do Senhor, Shalom. Como é bom estarmos aqui mais um dia, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. O tema desta manhã é notícias devastadoras. Eu quero ler com vocês lá em Jó, capítulo 1, dos versículos 13 ao 22. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e o levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então se prostrou no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Esse último versículo, em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus, é o versículo 22 de Jó, capítulo 1, que é o versículo-chave para nós. Só de relatar tudo o que aconteceu na vida de Jó, chega o nosso coração até a palpitar. Vivemos nesses últimos 2 anos, e recebemos muitas notícias que nos devastaram, nos deixaram sem chão. E como receber notícias que tiram o nosso chão, que nos abate de tal maneira, sem perder o equilíbrio? Ao olharmos a vida de Jó, podemos ver o sofrimento de um pai ao perder o que lhe era muito valioso, seus filhos, e o sofrimento de um homem ao perder os seus empregados e a sua fortuna em um só dia. Notícias devastadoras e, para muitos, más notícias. Mas nessa vida terrena, nós vamos ter notícias boas e ruins. Mas precisamos aprender a equilibrar as nossas emoções para não perdermos a cabeça nos momentos de aflições. Quando os discípulos de Jesus estavam em um barco em alto mar e a tempestade estava muito forte e aquele barco ia de um lado para o outro, os discípulos estavam em apuros, literalmente. Mas o que eles não esperavam era que Jesus já estava a caminho. E Jesus estava de uma forma mais improvável que qualquer um possa fazer, que é andar sobre as águas. Jesus estava andando sobre as águas para encontrar os discípulos que estavam no momento difíceis, nos momentos difíceis, ali no momento difícil, eles se encontravam. E de primeiro momento, quando eles avistam ali Jesus andando sobre o mar, eles veem, eles enxergam e eles deduzem que era um fantasma. O que fez os discípulos enxergarem um fantasma de primeiro momento? Podemos dizer que o medo do barco afundar, o medo do desconhecido,
nos traz medo, nos tiram do equilíbrio e, consequentemente, o desespero toma conta de nossos corações. E não foi diferente com os discípulos. Eles ficaram com medo do barco afundar, eles ficaram com medo do desconhecido e, a partir desse momento, eles ficam desestabilizados. Diferente de Jó, que Jó visualiza toda a destruição de sua família, de seus bens, de sua casa, mas no primeiro momento ele reconhece a soberania de Deus e seu poder. A palavra é bem clara, ele não pecou e não culpou a Deus de nada. Voltando um pouquinho ali com os discípulos de Jesus, quando Pedro reconhece que é Jesus andando sobre as águas, ele também sinaliza para Jesus que quer andar sobre as águas. Sabe o que acontece neste momento? Pedro não vê o problema das profundezas das águas, mas foca no poder de Cristo por cima das águas. Na verdade, ele teve fé. Mesmo que por um momento ele andou ali, ele estava sobre as águas. O momento que ele sentiu ali o vento forte bater e a realidade de estar em cima das águas, ele já logo olhou para o natural e esqueceu que Cristo, que é o sobrenatural, onde Jesus, que é o que faz milagre, estava por cima das águas e ele começa a afundar. Amados, adversidades da vida iremos ter todos os dias. Problemas surgirão para resolvermos. Situações difíceis e notícias boas e ruins iremos receber. Mas precisamos aprender hoje nessa meditação que vale a pena manter o foco em Jesus. Vale a pena manter a fé viva, pois o equilíbrio nos fará enxergar além do que vivemos hoje. Há uma eternidade nos esperando e eu quero estar com o meu querido Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigada pela oportunidade de levantarmos hoje com vida. Obrigada pela família, pelos amigos, pelos irmãos. No livro de Jó, quando ele começa a conversar com o Senhor, ali no capítulo 42, ele diz: sei que pode fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Infelizmente, Senhor, por causa do pecado do mundo, o pecado de Adão, temos muitos sofrimentos, mas acreditamos que o Senhor nos fortalece nos momentos de adversidade e principalmente os que te buscam de todo o coração. Jó continua falando com o Senhor: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é o que falei das coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é eterno e o Senhor está acima de todas as coisas. Ele continua falando que ele vai fazer um diálogo com o Senhor, ele escuta o Senhor, ele fala com o Senhor nos responde, o Senhor o respondeu. Ele declara: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezam a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Que possamos, Senhor, ouvir esses relatos, essa oração que na verdade é um diálogo de Jó para o Senhor. E ele deixa muito claro: eu só tinha ouvido falar do Senhor, mas os meus ouvidos agora, os meus olhos agora te viram. Senhor, temos tantos relatos na palavra de homens e mulheres que passaram por momentos difíceis, mas optaram a ter fé, a confiar no Senhor. É fácil? Claro que não é fácil, no momento do desespero, no momento das notícias ruins. Mas que o Senhor venha nos fortalecer nesta manhã. Acalme as pessoas que precisam de consolo nesta manhã, pessoas que estão com os corações desesperados, com os corações aflitos. Traz cura para o enfermo, libertação para os que estão presos nos vícios, restauração, consolo, alegria, paz e esperança para aquele que não tem mais esperança.
e, acima de tudo, Senhor, salvação para o perdido. Em nome de Jesus, que possamos ser pessoas equilibradas na palavra, no conhecimento. E quando tivermos que agir, possamos lembrar muito bem do Senhor Jesus. Que a Tua graça nos alcance, Senhor. É o que nós te pedimos para esse dia, em nome de Jesus. Amém, meu querido, minha querida. Quando as notícias chegarem na tua casa, se proste perante o Senhor, ore, pede ao Senhor misericórdia e tenha na sua mente os ensinamentos de Jesus, o exemplo de Jó, que Jó deixa muito claro: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, nos ajude nessa grande caminhada, compartilhando essa oração, clicando no gostei, se inscrevendo no canal, pois assim conseguiremos alcançar mais vidas que precisam do Senhor. Que a paz do Senhor reine em seu coração.